Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Nós faremos uma breve leitura do livro Convite à Paz, pelo Espírito Augusto. Fator de paz. Desde o início da civilização, a harmonia que sustenta a natureza tem servido como fonte inspiradora para que o homem consolide a paz e a vida comum. Em todas as culturas, artistas, filósofos, místicos e cientistas apoiaram o pensamento na harmonia cósmica, legando obras de admirável beleza e sabedoria. De fato, um olhar mais detido sobre a criação nos revelará o harmonioso concerto em que vibram todas as expressões da obra divina. Constelações bordam de luz a treva noturna. O alvorecer é um poema de cores se espalhando sobre o horizonte. As águas dos rios vencem obstáculos, contornando rochas a fim de se fundirem ao mar. Tudo vibra, renovando-se constantemente. Assim também com a alma humana. Trazes contigo um universo interior. Teus pensamentos podem ser como estrelas, iluminando a sombra da ignorância. Tuas palavras podem constituir um poema de amor e fraternidade, colorindo a convivência junto àqueles que seguem contigo. Teus gestos terão a força dos rios, vencendo as rochas do preconceito e da indiferença. Se mantiveres a correnteza da compaixão e da tolerância, impulsionando-te para o mar do amor divino. Pensa nisso e constatarás que a paz revelada na harmonia universal pode e deve surgir e consolidar-se no teu universo interior. Constatarás aos poucos que podes constituir um fator de paz onde quer que a vida te situe, servindo e amando, compreendendo e auxiliando. E da mesma maneira que a obra divina expressa a perfeição do Criador, teu universo interior, harmonizado e pacificado, revelará a presença de Deus em ti. Que todos tenhamos uma ótima palestra, que assim seja. Boa noite a todos, que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus estejam em todos os corações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos e recebam todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, o nosso abraço fraterno. Então, nesse momento, nós vamos silenciar os nossos pensamentos, fazer silêncio na alma, e vamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com as forças do bem que se fazem presente. Pai de vida bondade, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento e por tudo que nós já vivemos até hoje, por todos os benefícios que nos tem concedido. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela família que temos, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito que somos. Amado Mestre Jesus, divino amigo, vós que estás à frente de todos os trabalhos desta casa, te convidamos para estar conosco neste momento. Estende as tuas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para com todos aqueles que se encontram lá fora, para com os nossos familiares espalhados por esse mundo afora, por toda a humanidade que sofre, por todas as famílias do mundo inteiro. Nós te pedimos, Senhor, amado Mestre, fazei que esses poucos momentos que aqui estamos
que possamos assimilar os teus ensinamentos que nos serão trazidos na noite de hoje e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia e assim nos tornar melhores cristãos, para melhor te servir aonde estivermos. Nos enche da tua paz, do teu amor, da tua luz. Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, te pedimos a permissão para dar por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos aqui presente o nosso irmão Fábio, lá de Laguna, do Centro Espírito Laguna, Seara dos Pobres, né? Seara dos Pobres. Então, que Jesus te abençoe e te ilumine. Fique à vontade. Contigo. Jesus é contigo, tá? Boa noite. Que a paz de Deus e do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. É um prazer estar nessa casa novamente. Faz tempo que eu não venho aqui, mas sempre que venho sou muito bem recebido, me sinto muito bem. Até porque, não só pelas pessoas, né, que a gente conhece, que nós conhecemos, que trabalham aqui, mas também porque todo templo religioso, independente de qual, por si só, é sagrado. É sagrado porque, independente de haver, por exemplo, em outras religiões, interesses pessoais em relação à religião, em regra, nos templos religiosos são pessoas que vão buscar ajuda. E como todos nós temos espíritos afins no mundo espiritual, não é porque não é uma casa espírita que eles vão deixar de auxiliar e de se fazerem presentes. Então, onde há uma prece, onde há uma lágrima, uma dor, com certeza conosco estarão nossos espíritos protetores e nossos afins que já partiram, que exercem a mesma função de um protetor. Porque o amor não separa jamais aqueles que se amam. Então vivemos hoje, conversar um pouquinho hoje à noite sobre essa questão de como nós estamos, como cada um de nós está, nesse momento de transição planetária, nesse momento de turbulência pela qual passa a Terra. Vivemos sim situações muito delicadas no nosso comportamento. Nos cabe individualmente fazermos a nossa parte, e nós espíritas temos informações privilegiadas que nos ajudam, no mínimo, a evitar caminhos que vão nos trazer mais dificuldades no futuro. E eu vou trazer alguma dessas informações simples, mas que de grande importância para nós evitarmos maiores problemas e conseguirmos sairmos dessa existência melhor do que quando nós entramos. Que eu acho que se nós conseguirmos isso, terá sido proveitoso, terá sido proveitosa a nossa reencarnação. Olharmos para trás e vermos que hoje nós somos melhor do que ontem. Essa é a análise individual que cada um de nós deve fazer. É difícil pedir isso para um adolescente, mas para quem fez 30, se ver melhor que os 20, para quem fez 40, se vê melhor que aos 30. Para quem está com 50 anos de idade, se vê melhor aos 40.
e assim sucessivamente, é uma prova de que a existência não foi desperdiçada. Vivemos então momentos turbulentos, conflitos, guerras, doenças, violência, agressividade contra a natureza, contra as crianças, contra as mulheres, contra os idosos, contra os deficientes. Vocês viram que eu deixei de fora os homens, né? Pois é, essa turminha masculina, com todo respeito a vocês aqui presentes, é que estão causando esse caos no planeta Terra. Pelo menos até hoje eu não vi uma mulher usar de uma força física para submeter alguém mais fraco. Mas não é só essa violência que a gente se refere, né? Tem os feminicídios, por óbvio que é muito triste, mas as mulheres vivendo em regime de cárcere privado nas suas casas, não tendo liberdade de ir nem ao supermercado sozinhas, nem de fazer uma academia, nem de usar a roupa que gosta, nem de sair com as amigas, nem andar em um lugar público sem a presença do seu guarda-costas. Isso gera uma psicosfera na Terra, tem gerado tudo isso, uma psicosfera na Terra, densa, pesada, refletindo em todos esses exemplos de convivência social que nós acabamos de citar. Então existe essa toxicidade, né? Nós temos que buscar na vida a empatia, mas hoje nós temos que enfrentar a toxicidade dos seres humanos, fazendo o mal para a maldade. Qual é a diferença entre o erro e a maldade? A intenção. Errar nós vamos, mas arquitetar o mal para prejudicar alguém, agredir alguém, causar uma injustiça ou um ato, seja para com quem for, nós vemos aí, acabei de citar Estrantes, é a idade de Emmanuel. Reencarnou em 2000, está com 25 anos de idade, é um espírito elevado. Com que idade ele vai dar o recado dele na Terra? Sendo que ele não foi o primeiro a chegar e não vai ser o último. Ano que vem, por exemplo, 2026, reencarna Francisco de Assis. E o livro Amanhecer de uma Nova Era, que é o segundo da sequência de transição planetária, já anunciou lá, quando foi editado, que os franciscanos já estavam entre nós, aguardando a chegada de Francisco de Assis, que é quem vem finalizar, a pedido do Cristo, esse processo de mudança, de transição planetária, de um planeta de provas e expiação, que nós sabemos bem como é que é, né? Difícil, para de regeneração, como se fosse uma casa de repouso para aqueles que vêm exaustos de uma jornada tribulenta. Então, todo tipo de atitude nossa deve ser pensada. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes devem ser pensadas de uma forma que ela não nos intoxique e não intoxique as pessoas que convivem conosco. Na Terra, nós não podemos ser problema para as pessoas. Mesmo com a nossa imperfeição, mesmo com as nossas dificuldades, mas nós não podemos ser o motivo das lágrimas e das tristezas e das dores das pessoas. Teríamos que ter, no mínimo, a consciência de se afastar das pessoas que sentem constrangimento com a nossa presença, que sentem dor com as nossas atitudes, que sofrem pelas nossas mãos e pelas nossas palavras. Cada um de nós, espíritas, temos mais essa consciência pelo contato que nós temos com a doutrina maravilhosa, né? Não é à toa que é chamada de Consolador. Cristo foi o primeiro Consolador que anunciou, né, que outro viria depois dele, que é o Espiritismo, né? Muito embora, a gente acabou de dizer, né, que o ano que vem, Francisco de Assis estará pisando o mesmo solo que nós. Se nós tivéssemos a dimensão disso, nós, a partir desse momento, iríamos nos transformar, porque só a presença dele na Terra já vai mudar muita coisa do campo vibracional.
tamanha a energia, a luz e a bondade desse homem, desse nosso irmão. Então nós temos que cuidar. Divaldo anunciou, Divaldo, pouco antes de desencarnar, anunciou que 2024, 2025 e 2026 seriam 3 anos bem difíceis para nós. Ansiedade, que eu acredito que todos temos um pouco até, para visualizar uma melhora na situação do planeta. A ansiedade lá no alto, levando à depressão, porque a ansiedade é o desejo de antecipar um futuro, ou de que acontecer algo a nosso favor, ou dos nossos filhos, ou da nossa família, seja materialmente falando, em termos financeiros, materiais, seja em termos de saúde, de comportamento, aquelas preocupações eternas que nós temos com aqueles que nós amamos. Então a ansiedade lá em cima, e não alcançando o resultado desejado a curto prazo, a curtíssimo prazo, que em regra é o nosso desejo, tende a levar à depressão, segundo Divaldo, e a partir daí levar ao suicídio. Então Divaldo falou que 2025, que felizmente está terminando, vai ser o ano que mais ocorrerá suicídios no planeta inteiro, no planeta Terra. Diante disso, o que nós temos que pensar? Bom, ele não falou em 2027, Então 2026 foi o ano que ele citou, como também não disse que seria o ano de 2026 completamente, Mas 2026 seria o termo final dessa fase difícil, Talvez até coincidindo com a chegada de Francisco de Assis. Então nós temos que cuidar, diante dessa informação, da nossa ansiedade, tentar controlar de alguma forma, para evitar que nós caiamos em depressão e para evitar o pior, que é o suicídio. E cabe um parênteses aqui em relação ao suicídio, porque até nós mesmos espíritas somos muito cruéis quando sabemos de um caso de suicídio, fraco, não suportou, não isso, não aquilo, não tinha Cristo, não tinha Deus no coração. Gente, Divaldo, que é um ícone do Espiritismo, nos ensinou muito claramente: suicida covarde é aquele, por exemplo, que tira a vida da esposa e depois tira a sua própria vida. Esse é o suicida propriamente dito. Agora, aquele irmão, aquela irmã que tira a própria vida para anestesiar uma dor, não é o suicida que a gente pensa que é. Conheço pessoas que tiraram a própria vida, que tinham um coração muito bom, mas não tiveram forças para suportar. Não eram más pessoas. Eram pessoas até que conheciam um pouco do Espiritismo, mas tamanha dor não suportou e se anestesiou, ou pelo menos achou que estava se anestesiando. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, e as casas espíritas têm que estar preparadas para receber essas pessoas que vêm, às vezes, como uma última esperança de vida, encontrar aqui dentro, ou de qualquer casa, acolhimento, que é o que elas precisam, acolhimento. Não simplesmente, eu não estou me referindo a essa casa, que eu sei que tem trabalhadores de excelência, mas não achar que uma água fluidificada e um passe e uma palestra vai resolver. O que eu recomendo para todos vocês é participar de grupos de estudo. Participar de grupo de estudo. Por quê? O estudo leva ao conhecimento. O conhecimento leva ao autoconhecimento. E eu me conhecendo, eu passo a evitar problemas maiores para a minha existência. Eu passando numa existência sem maiores problemas, a próxima vai ser bem melhor. E vocês acham que a gente precisa fazer muito nessa vida para sair daqui melhor? Então vamos ver o que diz a doutrina. Haroldo Dutra Dias fala que quando nós temos a intenção de sermos melhores, ou seja, eu digo para mim mesmo, sozinho, sem ninguém, eu digo para mim mesmo: eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu vou me esforçar para me tornar uma pessoa melhor. A partir desse momento, a minha vibração, meu nível evolutivo já dá uma elevada. Eu já saio de uma vibração para uma pouco maior.
Tamanha diferença que faz já na nossa existência quando eu digo para mim mesmo que eu quero me tornar uma pessoa melhor e eu vou, dentro das minhas possibilidades, trabalhar para me tornar uma pessoa melhor. Isso aí é de uma importância que nós não temos a dimensão. Então, o primeiro passo é esse, tá? Nós queremos nos tornarmos pessoas melhores. O que diz a questão 909 do Livro dos Espíritos? Pergunta que Kardec faz para os espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Nossos defeitos, né? Pelo nosso esforço, nós poderíamos vencer as nossas más inclinações, nossos defeitos? Resposta dos espíritos: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Esforços insignificantes são capazes de nos ajudarmos a vencer as nossas más tendências, nossas más inclinações. Alguém ouviu aqui que nós temos que fazer um arado num campo de agricultura debaixo do sol de 50 graus? Algum sacrifício? Esforço insignificante. E completa a resposta: o que lhe falta é a vontade. Por isso que o Haroldo disse: quando eu tenho a vontade de me tornar melhor, isso já me eleva. E completa, o final dessa resposta é: quão poucos dentre vós fazem esforços? Quão poucos entre nós têm a intenção de fazer o bem? A intenção, certo? Vamos buscar mais um pouquinho na doutrina espírita, no livro Mediunidade, Estudo e Prática. Por isso que eu digo que é importante nós estudarmos, né? Na página 44, que fala dos espíritos, da classificação dos espíritos, né? São várias no livro dos espíritos, mas aqui na obra da mediunidade tem um parágrafo que diz o seguinte: olhem só, meus irmãos, tá? Só 3 classificações, tá? Os espíritos que se situam na primeira ordem são os espíritos que estão reencarnando na Terra agora na regeneração, tá? Em todas as áreas. Sócrates, Platão, Mozart, Vitor Hugo, citei Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e por aí vai. Em todas as áreas, os melhores virão. João Evangelista, daqui a um tempo ele vai estar falando aqui, ó. Sabe quem é que vai estar aí? Eu, claro, lá no fundinho. Aqui vai estar João Evangelista, Pedro. Olha a dimensão do que está acontecendo e a gente nem tem noção, né? Os espíritos que se situam na primeira ordem, esses que eu citei, são os que atingiram a perfeição. Com todo respeito, não é o nosso caso. Tudo bem, mas a gente vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. Agora vem. Na segunda ordem, são os que têm como preocupação o desejo no bem. Falou aqui que nós temos que ter a mansão do caminho para ser de segunda ordem. Falou que nós temos que ter uma instituição de caridade, um orfanato, um hospital de caridade. Falou isso? Preocupação no desejo, na vontade do bem. São os espíritos de segunda ordem. Vamos falar do terceiro, dos imperfeitos? Não. Vamos, né? De terceira ordem são os imperfeitos, caracterizados pela ignorância, desejo no mal, desejo do mal e das paixões más, dos vícios, mas desejo no mal. Olha a diferença entre o bem e o mal, entre o bom e o maldoso. O maldoso, ele tem desejo no mal. E aqui está dizendo que os espíritos de segunda ordem abaixo dos perfeitos são aqueles que têm desejo no bem. Não vi falar aqui em práticas mirabolosas para ser melhor na Terra. É fazer o simples, o feijão com arroz, ou seja, não destruir a vida de ninguém, né? E, se possível, salvar vidas. Porque às vezes, com um ombro amigo, ouvindo um irmão em aflição, nós salvamos vidas. Sabemos disso, quem está na casa espírita sabe. Quem se dedica lá fora a ajudar pessoas, sabem
que nós podemos, com o ombro amigo e ouvindo as pessoas, ajudar muita gente. Porque um dos males atuais é o isolamento que nós vivemos. Depois da pandemia, nós nos isolamos muito. A tecnologia também nos ajudou a nos isolarmos. Mas tem pessoas aí fora precisando de alguma companhia, de uma conversa, de um ombro amigo. E não são poucas. São essas que a gente consegue evitar que tirem a própria vida. Mas para isso nós temos que ter o quê? Intenção de fazer o bem, desejo de fazer o bem. Então, existem os mundos primitivos, que nós já saímos, prova e expiação, que é o que ainda nós estamos vendo aí, a regeneração, que está à porta, depois disso os ditosos e os celestes. Deus está presente em todo lugar. Isso que nós temos que ter em mente. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Onde nós estivermos, Deus está. Inclusive dentro de nós. Nós somos criaturas divinas. Nós somos criados por Deus. Nós somos parte de Deus. Então Deus está comigo, está com vocês, está com cada um de nós. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Tudo que eu penso, tudo que eu desejo, meus sonhos, minhas dificuldades. E é onipotente. Ele pode tudo. E às vezes nem precisamos um pouco para dar uma melhorada. Mas Ele é onipotente. Ele pode tudo. Estamos caminhando e sentimos a brisa ou o vento batendo no nosso corpo. Tenham em mente que ali é um sopro divino. Ou tem alguém que consegue fabricar vento sem ventilador. É da natureza, é criação divina. O livro Nosso Lar fala muito sobre isso, que as palestras públicas no nosso lar são feitas em praças abertas. A brisa mexe nas árvores com um aroma bem suave, e quando toca a pele, recarrega de energia o perispírito dos desencarnados. A água da nossa casa, como conta no Nosso Lar, né? Se dentro da minha casa eu cultivo, pelo menos eu tenho um esforço, né, de fazer o bem. Se eu tenho uma leitura saudável, se eu cultivo a prece, a água da torneira ela é fluidificada. O banho que eu tomo no chuveiro é de água fluidificada. Agora o contrário, uma casa onde há a maledicência, a fofoca, as narrativas da vida alheia, falar mal dos outros, agressões verbais, é o contrário. A água da torneira não é nem recomendada fazer uso, no sentido de tomar, no máximo o banho mesmo, mas é uma água poluída, é uma água pesada. Então Deus está em todo lugar. A Maíse Braga conta a história de uma jovem que foi na praia à noite. Eu adoro praia, não sei vocês, né? Mas eu adoro praia. Primeiro porque Cristo gostava de praia. Se ele gostava, tem alguma coisa boa lá, né? Gostava do mar. Cristo gostava muito do mar. Então a gente tem que imitar Cristo, não é verdade? Não é modelo e guia? Então vamos copiar. E particularmente, né, foi na praia que eu conheci uma pessoa assim que mudou muito a minha vida, para melhor. Do nada, não foi verão, não foi temporada, até nem gosto muito de praia cheia, mas antes da temporada, casualmente eu encontrei uma pessoa na praia que fez toda a diferença até hoje na minha vida. É uma pessoa muito especial, que eu tenho muito amor e carinho, que mudou positivamente a minha vida depois desse contato. Então eu tenho 2 bons motivos para gostar de praia. Mas a Maíse Braga conta uma história de uma mulher, de uma jovem que foi na praia à noite com uma vela na mão, você já deve ter ouvido. Com uma vela na mão, deixou a vela acesa no meio da praia, se ajoelhou, fez a prece dela e foi embora, deixando ali a vela acesa. Quando ela foi embora, seres que habitavam o mar saíram, vieram na direção da vela, pegaram a vela e disseram: vamos ajudá-la. Tamanha é a fé que ela tem. Nós vamos ajudá-la. E voltaram para o oceano. Então a vida na Terra, ela é muito mais daquilo que a gente acha que conhece, daquilo que a gente acha que vê. Aqui mesmo nesse ambiente, eu não tenho medo nenhum de dizer que cada um de nós está acompanhado
por uma meia dúzia de espíritos afins. Mas como é que o vidente não vê? Como é que eu não vejo? Como é que eu não sinto? Divaldo, aí vem a doutrina espírita sempre ensinando, né? Divaldo disse, né? Porque fizeram essa pergunta para Divaldo. Divaldo, por que não é permitido ao vidente ver tudo o que acontece no mundo espiritual? Ele falou assim, que é tanto movimento, é tanta dinâmica, que se fosse permitido para um vidente ter toda a visão do mundo espiritual no momento em que ele está encarnado, isso ia lhe perturbar a mente. Então é permitido ao vidente ver o que os espíritos, que a espiritualidade permite, o que é possível, para não prejudicar. Mas, é como eu disse, todos aqueles que nós amamos, que partiram, viram nossos protetores, continuam a preocupação conosco, continuam com a dedicação pelo nosso bem. O que nós temos que fazer é dedicar 10 minutos do dia para nos reservarmos num ambiente tranquilo, respirar fundo no silêncio e nos conectarmos em pensamentos com eles, para sentir até a intuição que eles podem nos passar de informações, de orientações, inclusive para tratamento de saúde, que podem ocorrer durante o nosso sono à noite. Nós vivemos numa agenda tão apertada em compromissos da Terra que nós esquecemos que nós somos seres espirituais que vêm viver uma experiência material na Terra e não um ser material que vai viver uma experiência no mundo espiritual. Nossa pátria é o mundo espiritual, então nós temos em constante contato com o mundo espiritual e eles conosco. Imagina a mãe que parte, deixa um filho, uma filha, a preocupação, o zelo, a vontade de ajudar, de ver os resultados positivos na vida dela, de proteger, de dar forças, de dar amparo, de ver melhor filhos, netos, sobrinhos, amigos, companheiro, companheira. É muita gente. Tem 4, 5 vezes mais no mundo espiritual do que encarnados. Então cada um de nós tem que ser muito ruinzinho para não ter uma meia dúzia de espíritos que gostem da gente no mundo espiritual. Porque nós não estamos nem levando em consideração aqueles espíritos do bem que aceitam a missão no bem, seja para quem for. Vão onde estão os necessitados. Se vem alguém com pensamento, com problemas, eles se aproximam e ajudam. Essa é a dimensão do centro espírita. Enquanto todos nós estamos aqui, cada um está recebendo a ajuda que precisa e que necessita. Não vai sair curado? No momento talvez não, mas o tratamento está sendo feito. No momento oportuno e de merecimento ocorrerá a cura. Então existe, meus irmãos, nós temos que ter a exata dimensão de que é a vida, de que nós não estamos sós no planeta Terra, muito menos nos momentos de maior dificuldade. Não esqueçam daqueles que passaram pelas nossas vidas e nos amaram e que nós amamos, porque eles não estão longe. Eles não estão longe, não tem espaço, não tem tempo que separe aqueles que se amam. Quanto maior o amor, maior a proximidade. E eles querem fazer tudo que podem pelo nosso bem, mas nós temos que ter nos nossos corações a intenção também de fazer o bem. E eu espero que nesse final de ano, muito respeitável reunir a família, muito respeitável colocar uma boa comida à mesa, mas eu espero que nesse final de ano não esqueçam do aniversariante, dia 25 de dezembro. Tem um aniversariante dia 25 de dezembro. Não ganha muitos presentes, mas ele deveria ganhar de nós um agradecimento, uma prece, um pedido de ajuda, porque não? Já que ele nos governa, né? Já que ele é nosso modelo e guia, nós temos que nos orientar com o mestre, né? Mas que a gente possa pensar um pouquinho no Natal, além da ceia, além de presentes, além de família, pensar nesse Cristo que nunca nos abandonou e garantiu ao Pai que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a Ele irá se perder. E para encerrarmos, para vocês verem como o desejável sempre é nós fazermos assim algo bem significante pelas pessoas, né? Como Divaldo fez na Mansão do Caminho com aquelas crianças, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e por aí vai, né?
E é claro que isso é louvável, é o desejável, mas não significa que a gente não possa fazer algo de positivo na vida, na nossa e na vida das pessoas. Mas nós temos que ter no nosso coração a intenção e o sentimento de amor. Então, Cristo, quando foi crucificado, vocês lembram, né? Não estavam lá, mas devem lembrar, ou estávamos, né? Entre dois ladrões, certo? Crucificado entre dois ladrões. Não bastava toda a agressividade, toda a humilhação, crucificaram Cristo entre dois ladrões. Um deles blasfemava contra Cristo. Dizia: tu não é o filho do homem? Por que tu não te salva e nos salva também? Cadê o teu pai que tu sempre falou, que foi enviado que te enviou à terra para nos salvar? Olha como estás. Estás como nós estamos, na mesma situação, crucificado, pregado a uma cruz. Esse é um exemplo de toxicidade de comportamento, né? Cristo inerte. Cristo não fez nenhum movimento e muito menos nenhuma resposta a ele. E o outro ladrão disse: o que tu estás dizendo? Nós somos ladrões, nós merecíamos estar aqui. Agora ele, o que ele fez? E esse ladrão arrependido, ladrão para identificar, tá? Sem sentido pejorativo. E esse ladrão arrependido disse: Senhor, lembra de mim quando chegar no reino dos céus, quando chegar ao teu Pai. Te arrependeu. Ele mostrou uma intenção de ser melhor, como quem diz: Senhor, me leva, me salva. E foi salvo por Cristo. Então, meus irmãos, que tenhamos sempre em nossos corações a presença do Cristo e sempre em nossos corações a vontade de fazer o bem. Busquem as casas espíritas para adquirir conhecimento necessário para poder ajudar através dos estudos, que são muito importantes, porque nós temos que nos conhecer para identificar as nossas falhas e evitar que as pessoas sofram com isso, e também desenvolver as virtudes que nós temos para ajudar melhor as pessoas. E como eu disse, muitas vezes só sentando e ouvindo, cedendo um ombro amigo ou um ouvido para ouvir as pessoas que não têm nem com quem conversar, é uma caridade que nós não temos noção do resultado que vai dar na nossa vida. Por isso que a maior dor de quem desencarna é o arrependimento, porque quando chega no mundo espiritual, vê que aquela horinha de estudo toda semana fez muita diferença na vida dela. Aquela meia horinha que a gente tirou na semana para ouvir alguém que precisava desabafar sobre algum problema, fez muita diferença na nossa existência. A caridade, o amor, o sentimento de amor pelo próximo, principalmente aqueles que convivem conosco, que nós temos afinidade, porque o amor é a maior força do universo. Então, que nós possamos amar incondicionalmente, principalmente aqueles que nos amam, tomando muito cuidado com aqueles que não querem o nosso bem, mas amando sempre aqueles que nos amam, porque eles jamais vão nos abandonar. E o amor é o que vai nos salvar na terra, porque fora da caridade não há salvação. Eu desejo a vocês que a luz de Deus e do Mestre Jesus e de todos os espíritos afins que aqui se encontram ilumine cada um de vocês, proporcionando saúde física, saúde mental através da saúde emocional e da saúde espiritual, na certeza que nós não estaremos sozinhos em nenhum momento, principalmente nos momentos de maior dificuldade. Que essa luz lhes dê forças, proteção e amparo, e que se espalhe a todos aqueles que os cercam e os acompanham por afinidade e por compromisso, extensivo aos nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo pelas redes sociais. Muito obrigado. Boa noite. Vamos mais uma vez
nos ligar com a espiritualidade amiga presente. Pai, de infinita bondade e amor, queremos pedir, Senhor, e amado Mestre Jesus, por todos aqueles que estão sofrendo no leito de dor, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em toda parte, por aqueles que perderam a fé e a esperança que se encontram na solidão. Amado Mestre Jesus, te pedimos que adentre em todos os lares, abençoando todas as famílias do mundo inteiro, como também os nossos familiares, onde quer que se encontrem. Amado Mestre, há tanto sofrimento na face da terra. Te pedimos, Senhor, governador do planeta Terra, estende as tuas mãos luminosas sobre todo o planeta, sobre toda a humanidade, sobre todas as nações, governantes, todos aqueles que têm o poder nas mãos. Pelos corações endurecidos nós te pedimos compaixão e misericórdia. Por aqueles que promovem o sofrimento, o desamor, a violência, as tragédias. Mas também te pedimos, Senhor, por aqueles que estão a serviço do bem, seja encarnados ou desencarnados, que cada vez mais se sintam fortalecidos em vós para continuar o trabalho abençoado da prática da caridade para com todos. Te pedimos, amado Mestre, olhai para aqueles que estão sofrendo as consequências da cobrança da natureza. Somos nós mesmos responsáveis por tudo que acontece, porque em nossas caminhadas, idas e vindas, e mesmo nessa existência, nós falhamos em relação à natureza, de onde nós buscamos as energias benéficas para continuarmos a respirar nesse belo e maravilhoso planeta Terra que nós adoecemos. Senhor Jesus, te pedimos por todas as religiões, por todos aqueles que pregam a tua palavra, os teus ensinamentos, pelo movimento espírita, por todos os espíritas, por todas as casas espíritas, por esta casa, a tua casa, Senhor. Abençoai a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Dai a sustentação a todos os trabalhos desta casa, a todas as atividades desta casa. Dai a sustentação a todos os trabalhadores, todos aqueles que estão ligados a essa casa por algum motivo. E a cada um de nós aqui presente, amado Mestre Jesus, que possamos nesse momento sermos atendidos em nossas necessidades, sejam elas físicas, espirituais ou morais, que possamos sairmos daqui melhores de quando que chegamos, levando em nossos corações tudo que de bom aqui recebemos nessa noite. Pelos nossos entes queridos nós te pedimos a nossa gratidão a eles, nosso carinho, nosso respeito, o nosso amor, a nossa saudade. Jesus amado, estamos cheios, Senhor, de tudo aquilo que vem de vós nesse momento. Senhor,
Fazei de nós um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, fazei que levamos o amor. Onde houver ofensa, levamos o perdão. Onde houver dúvidas, levamos a fé. Onde houver erros, levamos a verdade. Onde houver discórdia, levamos a união. Onde houver desespero, levamos a esperança. Onde houver tristeza, levamos a alegria. Onde houver trevas, levamos a luz. Ó Divino Mestre, fazei que procuramos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é renascendo de nossos erros, nossas falhas, dos nossos sofrimentos, que viveremos para a vida eterna. Com esta prece, Senhor, te pedimos a permissão ao mentor espiritual desta casa, toda a espiritualidade amiga aqui presente, para dar por encerrado a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. E um grande abraço a todos. E um beijo no coração de cada um. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado.